Amém, graça e paz. A minha experiência de hoje foi que a apóstola veio ministrar em mim. E rapidamente eu fazia logo a pergunta para o anjo e ele respondia que sim. E o Senhor me levava até o céu e lá ele me renovava. E rapidamente, amados, ele falava para mim que ele queria queria me mostrar algo para mim falar para a igreja. E quando, rapidamente, amado, depois que o Senhor falava comigo algo pessoal para mim lá do céu, eu ia num certo lugar, eu não sei aonde era, só que naquele lugar eu ficava em cima, eu flutuava, e o Senhor falava bem assim, olhe para baixo. E quando eu olhava, assim, eu via a bandeira do Brasil, e ao mesmo tempo eu via um óleo sendo jogado em cima dela. E o Senhor falava bem assim para mim, se aproxime mais perto. E eu chegava, a minha visão parecia que ela chegava mais perto daquela bandeira, porque estava longe. Estava longe, a distância onde eu estava, eu não conseguia enxergar direito. Mas eu sabia que ali era a bandeira do Brasil. E quando eu chegava mais perto, naquela bandeira, ela fazia um movimento, que eu não sei explicar, ela fazia um movimento como se alguém estivesse levantando ela, fazendo como tipo ondas. E naquele momento eu vi a apóstola em cima da bandeira, com o microfone falando. E aquele óleo ia sendo jogado. E eu falei assim, Senhor, eu não estou entendendo. E ele falava, você observe o que vai acontecer. E eu via que a apóstola não era mais apóstola ali. E eu via como se algo nela, como se fosse uma armadura. E ao mesmo tempo que ela saía ministrando ali naquele momento, aquelas pessoas começavam a sentir. E ao mesmo tempo que ela estava ministrando, ela começava a entrar numa guerra de alto nível. E quando o Senhor falava assim, olha ela ministrando, agora olha para o povo. E eu via o povo tudo orando, de joelho, e ela falando que o Senhor estava mandando ela falar. E o Senhor falava bem assim, é ela, filha. E eu falei, ela o que, Senhor? É ela que eu quero usar para acordar essa nação. O Senhor falava para mim. Porque muitos ainda não têm entendido, mas é ela que eu vou usar. E o Senhor falava bem assim, o óleo que você está vendo eu estou derramando na vida dela, porque vai ser através dela. E o Senhor falava bem assim, eu tenho revelado muita coisa a ela. E é para ela falar para essa nação, o Senhor falava para mim. E o Senhor falava bem assim, não é homem que fala com ela, sou eu mesmo, o próprio Deus, o Senhor falava para mim. E naquele momento, amados, a minha visão, ela começava a abrir. E quando eu já chegava aqui na igreja, e o Senhor falava bem assim, nada é por acaso. E o Senhor falava bem assim, eu ainda vou surpreender muitos, vou surpreender ela. E o Senhor falava bem assim, porque eu tenho colhido cada lágrima dela, que ela tem chorado pelo Brasil. O Senhor falava bem assim. E ele falava bem assim para ela continuar pregando a verdade e o que o Senhor tem revelado a ela. E foi quando, amados, eu via, o Senhor falava bem assim para mim, filha, eu vou usar tantos modos para me falar com a minha nação, que eu vou surpreender muito, porque muitos não acreditam que eu existo, mas eu vou mostrar quem é Deus sobre o Brasil. E o Senhor falava bem assim, é através daqui, na zona leste de Manaus, o Senhor falava para mim que o avivamento vai se expandir. O Senhor falava bem assim, eu tenho revelado, não é de hoje, é muito tempo atrás, o Senhor falava para mim. É muito tempo atrás que eu tenho revelado o que vai acontecer. E o Senhor falava bem assim para mim. E eu estou no controle de tudo. Eu não esqueci da minha nação. O Senhor falava bem assim, mas eu tenho o meu jeito de trabalhar. E eu vou surpreender muitos e muitos, filha. E aí o Senhor falava bem assim, agora veja a guerra que vocês vão enfrentar. E o Senhor falava bem assim, saiba que o Satanás é um derrotado, a vitória já está nas nossas mãos, amado. Naquele momento, amados, eu começava a chorar. E o Senhor começava a me mostrar nosso Brasil. O Senhor falava bem assim, daqui que vai sair missionário, profeta para ir para as outras nações. E o Senhor falava bem assim, prepara a igreja, te prepara, porque eu vou usar cada um de vocês aqui na igreja. E o Senhor fala bem assim, eu vou levar vocês sobre as nações e vocês vão levar o meu avivamento.
E foi quando, amados, naquele momento eu começava a chorar. E o Senhor falava bem assim, fala para minha serva, que eu tenho derramado uma unção diferenciada na vida dela. E através do cabelo dela, amados, eu vi uma unção tremenda que eu vou libertar vidas, libertar muitos que estão aprisionados. E o Senhor fala bem assim, porque aonde ela for, eu vou estar com ela. Aonde ela ir pregar a minha sã doutrina, lá estou, porque eu não sou um Deus que não cumpre o que eu prometo. Eu vou cumprir tudo que eu tenho prometido a ela. E foi quando, amados, o Senhor falava assim, agora vá para a guerra. E vá para a guerra e vai guerrear pela sua nação. Porque tem muitos ainda que não têm acreditado. Muitos crentes que têm votado errado. E vá e liberte essas pessoas. O Senhor fala bem assim, que a vitória é grande sobre nossa nação. E foi quando eu começava a guerrear, amados, era uma guerra tremenda. E eu não conseguia parar de chorar. Porque eu vi o grande amor do Senhor sobre a nossa nação. O Senhor falava para mim que não é para a gente parar de orar, mas sim continuar clamando dia após dia sobre a nossa nação. E foi quando eu começava a guerrear. E o Senhor falava bem assim, filha, não temas, porque eu sou contigo, eu sou com a tua igreja. Não é de homem, mas sim é o próprio Deus. E o Senhor começava a guerrear, amados, e foi naquele momento que eu via me deparava com um grande principado. E ele falava para mim que a gente podia guerrear o que for, que eles iam se restaurar e eu voltar, e eu começar a fazer de novo aquelas obras. E eu falava bem assim, não, porque hoje eu declaro que vocês vão ficar presos no inferno até essas eleições acabarem, porque o Bolsonaro vai vencer. Eu falava assim, porque ele é um escolhido de Deus. E ele falava bem assim, não, você não vai conseguir. Foi naquele momento, amados, que eu via aqueles soldados de Satanás sendo derrotados. E ele falava bem assim para mim, como vocês, seres humanos, que pecam todo dia, acordam pecando, conseguem vencer a gente. E eu falava bem assim, é porque Deus está conosco, Deus está na nossa vida. E eu vou guerrear. Eu falava bem assim, eu e a minha nação vamos guerrear para que vocês não tomem nossa nação. E foi quando eu voltava, e foi essa a minha experiência. A graça e a paz, povo de Deus, aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo, vamos pegar desde o 30, e diz assim: E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Amém, amados irmãos? Essa palavra muito forte. Essa palavra está dizendo concernente ao reino espiritual. Amém, amados irmãos? Porque antes de o Senhor falar isso, Ele diz que Ele vai derramar, o Espírito Santo. Aleluia. As pessoas começariam, a ter experiências, os jovens, os velhos, sabe, queridos, os servos, sabe? É isso que nós temos vivido aqui nesses últimos tempos, Os irmãos estão tendo experiências, estão indo em arrebatamento. Os irmãos estão vendo realmente nas visões, nos arrebatamentos, o Senhor tem mostrado realmente o sol, a lua, coluna de fumaça, fogo, pestes, pragas, acontecimentos, sabe? Coisas tremendas o Senhor tem mostrado. Tem gente que quando vê assim, um eclipse, é a lua de sangue e tal, que está escrito lá em Joel. Não, irmãos, é espiritual. Quando estiver perto da volta do Senhor, e tudo isso já está acontecendo, já está perto da volta do Senhor Jesus.
E você ouviu aí a experiência da serva do Senhor, a jovem Evelyn, né, carinhosamente chamada de Lili, né, a qual ela viu também a apóstola, a qual ela viu coisas tremendas, coisas poderosas, né, o Senhor bradando em seu coração. Ela não viu, ela não sonhou, não foi um sonho, não foi um pensamento. Não, irmãos, ela foi arrebatada, né? Ela saiu do corpo dela e o anjo apareceu e levou, tocou no corpo dela, no braço dela e levou ela para o céu, levou ela para essas regiões. Sabe, queridos? Então, nós, né, não sei se você está esperando vir o grande avivamento. Tem gente que está esperando vir o avivamento, né? E o avivamento chegou, tem gente que não está aceitando, tem gente que está criticando, tem gente que diz que é heresia. Sabe, queridos? Eu não vejo outro tipo de avivamento ao qual o Senhor tem preparado. Então o Senhor já me revelou, assim como revelou também a missionária Lu Santos, né, do canal Lu Santos Experiência com Deus, que foi arrebatada no nosso congresso. E o Senhor revelou que é o último grande avivamento sobre a face da terra. Não fique de fora. Você é servo de Deus, você é serva de Deus que anseia por isso, sabe? Não fique de fora, mas busque, porque é tempo de buscar o Senhor. São tempos proféticos de buscar a presença do Senhor. Não é isso, apóstola? É isso, apóstolo, e nós temos visto com frequência, estamos vivenciando esse grande avivamento, vendo jovens, vendo crianças, vendo senhores, senhoras, né? Idosos aí tendo revelações, tendo experiência, não só ela, mas quantas pessoas, inúmeras pessoas nas orações noturnas que estão sendo arrebatadas, estão tendo experiências, né? Receberam dons de revelação, de visão, de profecia. E quando eu vi essa experiência, assim, eu fiquei feliz, porque Deus a usou, Deus se revelou de uma forma sobrenatural e veio um recado também da parte do Senhor para a minha vida. E na verdade são promessas antigas, promessas que Deus fez há um tempo longínquo e você nunca imaginou que iria acontecer, talvez já tinha até esquecido. E eu estou vendo tudo que Deus prometeu se cumprindo. E uma das promessas do Senhor seria esse avivamento das nações, seria que nós seríamos esse canal de bênção para as nações. E nós não entendíamos de que forma isso aconteceria. E hoje os nossos olhos têm visto o Senhor, têm visto a glória do Senhor, né? Nós estamos vendo e ouvindo coisas inefáveis. É isso que nós estamos vivendo neste tempo. Então é uma experiência muito linda, é uma experiência que veio do coração de Deus, do trono mesmo, uma experiência de arrebatamento incrível, sobrenatural, né? Só nos confirmando que Deus é lindo, Deus é Deus e Ele é das coisas inefáveis. E, irmãos, e o desejo do meu coração, o desejo do nosso coração, que eu creio que também é o desejo do coração de Deus, é que você, né, que esse avivamento, essas experiências, não fique só aqui na Igreja Shalom de Manaus, não, mas se estenda para todo o Brasil, para todo o mundo, aleluia, porque essa é a vontade de Deus, essa era a vontade de Moisés, que o Senhor falasse diretamente com o povo, essa também é a nossa vontade, né? Temos feito congressos, né, em vários lugares do Brasil, e muitas pessoas têm tido experiência de arrebatamento, têm sido arrebatadas, têm guerreado contra principados, potestades em níveis, né, num alto nível espiritual. Então, queridos, esse é o grande avivamento que está aqui na palavra, aleluia, que já chegou. Então, para os últimos dias, precisamos de uma renovação, de um avivamento grande, um avivamento de último dia mesmo, aleluia. Então creia que essa bênção vai chegar até você, em nome de Jesus. Vamos orar, apóstola. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa experiência, Pai querido, Pai amado, que realmente esse avivamento chegue aos jovens, Senhor, de outras cidades, de outros países, Senhor, que esse avivamento, meu Pai querido, Pai amado, quebre paradigmas, Senhor. Tem muito crente, Pai querido, Pai amado, invejoso, tem muito crente mentiroso, tem muito crente já com coração duro, que não é mais usado por Ti, Pai, que precisa de um renovo, que precisa, Pai querido, Pai amado, Senhor, de uma visitação do Senhor. Então visita, Pai, cada um dos Teus filhos, assim como nós éramos, assim também. O Senhor nos visitou, o Senhor mudou a doutrina da igreja, o Senhor tem mudado a cada dia. Estamos com o desejo ardente de Te buscar todo dia, todo tempo, todo momento, Pai querido, Pai amado. Então que esse desejo também, Pai, incendeie as igrejas ao redor do mundo, Pai querido, Pai amado, Senhor, que mais vidas sejam incendiadas, que possamos vencer os principados, as potestades e as barreiras que se levantam contra o exército de Deus, e assim possamos, meu Pai, prevalecer, a igreja, enquanto estiver aqui na terra, prevalecer como, aleluia, santos do Senhor, e assim todos irmos morar no céu. Pai, muito obrigado, abençoa cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafia até a morte, mesmo
subjugado, atingido e humilhado. Não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.